É sempre uma honra, antes que eu esqueça. Boa sorte, vamos lá. E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos retornando hoje para a segunda aula do microcurso, que vai de quarta, quinta e sexta. Vou passando aqui já os links aqui. Deixa eu passar para o Carlos o link. Eu e Carlos aqui com vocês. Não. Só um minuto, Carlinhos. Foi errado aqui. Deixa eu copiar direito aqui. Pronto, agora vai. Beleza. Muito bem, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando então, agora sim, né? Aqui a gente está tratando, nesse nosso. Opa! Ai, meu Deus do céu. Aqui. No grupo, hoje nós vamos falar sobre TOTS, né? Estamos aqui só para lembrar, para resgatar aqui, ontem nós falamos sobre aplicações da PNL, hoje nós vamos falar sobre TOTS, amanhã nós vamos falar sobre modelagem, tá bom, pessoal? Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Carlos, passo a palavra para você. Opa, boa noite, pessoal, né? Prazer estar aqui de novo. Ontem foi um dia bem legal, né? Hoje nós vamos fazer um processo que é muito interessante, que é uma introdução. O TOTS ele pode ser visto como uma introdução à modelagem, tá? Então, é um passo muito importante para se entender antes de você saltar para modelagem. E vocês vão ver como é que é bem legal, bem interessante o jeito que o ser humano faz esses processamentos, né, de qualquer tipo de comportamento que ele tem. Bacana. Bom, então vamos para frente, né? Vamos lá, vamos mostrar para o pessoal. Vamos começar com o TOTS aqui. Então, para quem basicamente, só para dar uma mostrar aqui o processo geral, o TOTS é um modelo de sistema, né, de geral de sistema. Então, você pode ver aqui que tem uma entrada, né, tem um processamento da representação interna e tem a ideia de sair quando o estado desejado for alcançado, né? Junto com isso aí tem os feedbacks. Isso aqui, Carlos, só para antes, vamos ver se a gente consegue falar genericamente disso e depois a gente aprofunda mais nos outros modelos, né? Perfeito, perfeito. Então é basicamente um input que vai acontecer, né? Tem um input de informação externa que vai acontecer. Isso a gente vai entrar mais nesse conceito depois, para aí sim ter uma modulação interna. Essa representação interna seriam as submodalidades, como a gente sempre fala, né? O tipo de pensamento e tudo mais. E aí tem o output, tá? E o interessante do output disso daí é que eu tenho com o output esse loop, né, que vai dando aí. Porque eu tenho que ter o input de volta, o feedback, para saber onde é que eu cheguei, se eu cheguei no ponto correto para dar essa saída mesmo. Perfeito. Então, assim, é um fluxograma, basicamente, né, que a gente vai olhar, mas vamos aprofundar um pouco mais aqui sobre o conceito de TOTS, entender. E a gente começa explicando que, na verdade, bom, o pessoal sabe que a gente usa muito o livro do Joseph O'Connor, eu uso muito o livro do Joseph O'Connor, né? O cara ele usa o livro dele, que ele já manja pra caramba, mas a gente vai aqui usando no debate aqui. Então, vamos pegar um pouco aqui, encaixar, perceber que o TOTS está dentro do processo de estratégias, né? Está no capítulo de estratégias, né? E aquilo que o Carlos acabou de pincelar aí, né? Que a programação neurolinguística utiliza a ideia de uma estratégia de forma muito particular. Ela não tem seu significado usual do plano bem elaborado de longo prazo. Em PNL, as estratégias são como fazemos, o que fazemos e o que fazemos para alcançarmos os nossos resultados, né? Uma coisa muito objetiva. Em outros cursos, eu sempre tenho a tendência de fazer a discussão envolvendo a compreensão do que está acontecendo, e eu acho legal que o Carlos sempre resgata essa ideia da PNL de ser o como, né? Da questão do comportamento. É uma coisa muito ligada a fazer a coisa acontecer. Não é ligada a por que a coisa aconteceu, ou por que... Não é isso. Então,
a gente está falando básico, acho que é quase no capítulo de modelagem vai ficar muito claro ainda, mais claro ainda a questão da objetivo da PNL, né? Bom, o que é então o TOTS começa com o resultado, né? A gente sempre fala, eu sempre falo, e o coaching ele bebe das águas do PNL, por isso que sempre tem esse diálogo muito importante aqui, né? E o próprio PNL, né, tem essa questão de para poder existir, para poder alcançar, tem que ter um resultado. Né? Você precisa programar. Eu quero um resultado, senão não tem sentido. Se você não estiver em busca de alguma coisa para alcançar, não faz muito sentido o próprio PNL. A própria programação, como o próprio nome diz, você programa alguma coisa para acontecer alguma coisa. Não existe isso, né? Então, enfim, o TOTS começa com o resultado. O que você está tentando alcançar? Né? Os valores também estão implícitos nesse processo. Né? Você quer alcançar alguma coisa que é importante para você naquele momento. Se não fizer sentido para você, se não for importante para você, e aí entram as crenças. Né? Não existe o próprio TOTS. Né? O teste, que é uma das fases do TOTS, é a comparação do estado presente e do estado desejado. Né? Eu acho muito legal, fez muito sentido quando eu li isso aqui, essa ideia de alcançar um resultado significa reduzir a diferença entre o estado presente e o estado desejado. Então, na verdade, a operação é a ação que a gente vai colocar. E para que essa diferença que está entre o estado desejado desse lado e o estado presente desse lado, o estado desejado do outro lado, diminua até que você atinja eles. E aí faz todo sentido o TOTS. Então, operações geram alternativas, coletam dados e alteram o estado presente para aproximá-lo do estado desejado. Né? Carlos, perfeito. Aí você vê, né, Márcio, que, por exemplo, a gente falando do coach, né, você até falou, bebe das mesmas águas da PNL. O coach, eu já falei ontem, repito, falo para quem quiser ouvir, o coach e a PNL é um casamento perfeito, né? Não diria até que são irmãos, né? Vamos dizer assim. E uma coisa que é muito interessante aqui, por exemplo, quando você fala sobre alcançar um resultado significa reduzir a diferença entre estado presente e estado desejado, é o coach. O que é o coach? Né? A operação. O que é o coach? Dentro aqui do TOTS. A operação é o plano de ação. Basicamente isso. Se eu tenho um bom plano de ação estabelecido, então eu tenho boas operações para fazer para ir diminuindo, né, reduzindo essa diferença do estado presente para o estado desejado. Aí é que é interessante, porque a gente tem vários TOTS dentro de uma situação. Aí eu vou explicar melhor por que a gente tem vários TOTS dentro de uma situação, né? Mas ainda pegando desse lado do coach, que eu acho sensacional, né, o trabalho que é feito aqui, seria nessa parte de, primeiro, eu tenho que entender qual que é o problema. Qual que é o problema? Eu não estou no ponto B, eu estou no ponto A. Esse é o problema. Tá? Então, se eu vejo que esse é o problema, já é o primeiro T, já é o teste aqui que a gente já vai falar sobre, ou seja, já é o primeiro input. Tá? Eu tendo esse input, eu sei as diferenças. Tá? Que é todo o trabalho que o coach vai fazer, de fazer perguntas boas para você, de trazer aquelas informações a mais, né? Para aí sim ele começar a dar as opções junto com você para como que você vai diminuindo, né, essa diferença. Até o momento que você consegue e aí você sai. Perfeito. Vamos mais para frente. E aí está falando do segundo teste, o Carlos falou do primeiro, né? Aí o segundo teste, para que serve? O segundo teste tem como finalidade verificar se está reduzindo essa diferença. Né? Então, se esse teste, o objetivo é verificar se a ação, né, a operação reduziu a diferença entre o estado presente e o estado desejado. E essa saída só vai acontecer, né, quando não tiver mais diferença entre o estado presente e o estado desejado, que é só sublinhando aí o que está sendo dito. A gente está, na verdade, né, Carlos, usando tudo isso, pode parecer que a gente está falando a mesma coisa o tempo todo, mas é que, na verdade, aqui é a oportunidade que a gente tem de botar uma lupa mesmo em cima de cada uma fase do TOTS, né? E poder refletir mais e desdobrar mais esse.
a ideia geral de que, olha, o input resolve, sabe? Tem o tal da administração, por exemplo, tem o tal do PDCA, né? Que é o planeja, faz, checa e faz de novamente. Quer dizer, existem na administração, e aí a gente está modelando várias coisas, né? Vários processos de começar e tal. Então, a gente está aqui falando de um processo que é muito importante dentro da programação neurolinguística e até também, principalmente, sob o ponto de vista do coaching, a partir do momento que se usa muito esse modelo mesmo, né? Do modelo do estado desejado. Carlos, quer comentar? Sim. O segundo teste, ele vai verificar, né? Você tem sempre essa verificação. E aí eu vou só dar um exemplozinho bem simples, tá? Então, se eu quero pegar um lápis que está do meu lado, eu já tenho o input inicial, eu vejo que o lápis não está aqui. Eu tenho a ação e aí eu verifico, né? Aí eu sei que o lápis está na minha mão. Então, é basicamente isso. Ele é muito simples. É o teste para você ver onde é que você está. Tá? Dentro do coach, aí vai ser aí que é interessante, né? Quando você traz o TOTS para o coach, né? E daqui a pouco a gente vai elevar a condição do TOTS, né? Mas a gente vai ver como é que o TOTS ele casa tanto com modelagem, que vai ser o assunto de amanhã. Mas quando você traz para o coach o negócio, para o coaching, né? Você tem maravilhoso, maravilhoso basicamente, porque uma vez que você percebe, você coach, você cliente, né? Você percebe a cada ação que você está tomando, você chegando mais próximo do seu objetivo, é fantástico, porque o cliente ele se anima a fazer mais. E aí ele começa a fazer todos os outros testes, né? Todas as outras operações, no caso, todas as outras execuções, no caso, mais gradativamente mais rápido, tá? Até o momento que ele chega no ponto final. E aí entra naquela questão, tem muito cliente de coaching, né? O Márcio deve saber mais do que eu, que chega no resultado, tá muito feliz, e aí chega pro Márcio e fala: pô, e quando que a gente vai fazer a próxima então? Porque o cara ele começa a curtir esse caminho mais do que o resultado. É muito legal esse processo. Muito bom, muito bom. A gente de vez em quando acontece, acontece também, a pessoa, ela está que nunca teve contato, ela tá tão no estado presente dela é tão, vamos dizer assim, árido no sentido de assim, meio que nunca parou para refletir que ela tenha o poder de fazer a sua vida acontecer, né? A coisa meio levada que ela coloca. E aí a formulação de bons. É difícil essa história, por isso que do ponto de vista do coach, já que estamos aqui falando um pouco, mas só para desabafar, né? Do seu ponto de vista do coach, a boa formulação de objetivos é um negócio muito complicado, porque a ideia das pessoas no coaching, se você não deixa muito claro, né, não vai funcionar da mesma forma que não funciona na PNL, né? Então, elas passam já... Às vezes, ela coloca um objetivo muito simples, que é apenas a sensação, embora ela declare outro, mas a simples sensação de perceber que começou um movimento empodera essa pessoa de tal forma que o objetivo, a subjetividade do objetivo dela faz com que ela se sinta muito forte para começar a fazer um monte de coisa. E aí ela não consegue perceber que, ok, legal, você realmente tem esse poder. Pô, parabéns. Mas vamos fazer o quê mesmo? É bem isso mesmo. Ok, vamos para frente Bem por aqui. aí. Senão... Enfim, mas é preciso entender, então, que as operações que a pessoa utiliza, né? Aí os detalhes aqui que o Conor fala, né? Para descobrir quais operações que a pessoa utiliza, você tem que fazer a seguinte... você pode ou tem que fazer essas seguintes perguntas aqui, né? E aí estamos já começamos a falar aqui numa forma de mapear, né? De entender, de aprofundar um pouco mais mesmo, né? O que você faz para obter a sua meta, o seu resultado, né? Que passos e estágios específicos você realiza? Que outras escolhas você tem se não tiver sucesso da primeira vez?
Quando você experiencia problemas ou dificuldades inesperados, o que você faz, né? Eu me lembro nas aulas lá do Cláudio, Carlos, a ideia é uma discussão muito interessante, muito cotidiana, que como é que você faz para dormir, né? Muita gente que, Sim. cara, e hoje em dia as pessoas deitam, só vão dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas, acordam 6, 7 e aí não conseguem entender. E aí o problema do celular e o problema da preocupação. Bem por aí. Aí você vê também, né? Você lembrou bem, porque foi uma aula de modelagem, né? Essa que você está citando. E aqui, né, a gente já vê esses tipos de perguntas você vai encontrar para você fazer a modelagem. Por isso que o TOTS está muito linkado com modelagem, né? Carlos, Então, deixa eu te interromper só um minutinho para você dar boa noite para o Davi Rocha, que está assistindo aqui. E opa, eu esqueci. Perdão, Davi. opa, Davi, boa noite aí. Obrigado Desculpa, por Carlos. participar aqui. O Davi, ele é um cara fantástico, tá? Já me lembrei quem é ele aqui. Eu passei o link para ele aqui também. Obrigado por participar aí, tá aí com a gente, viu? Então, voltando aqui, como é que você vê que o TOTS está ligado especificamente com modelagem? A modelagem, a gente vai falar amanhã, né? Ela está mais linkada com as estratégias mentais, com o jeito que eu estou formulando as coisas dentro de mim. E o TOTS, ele vai ver como é que essas estratégias mentais se encaixam com o mundo, tá? Então, como que eu faço para obter essa meta ou esse resultado? Aí eu vou falando, eu estou passando de uma certa maneira as estratégias mentais e o TOTS ele vai analisar o seguinte: eu olho qual que é o objetivo, a meta que eu tenho, eu começo a operar de determinada forma e eu começo a fazer os testes de determinada forma também, até eu encontrar a saída X. Se acontece alguma coisa errada, como é que eu faço a operação? Se acontece alguma coisa que eu não esperava, como é que eu faço uma outra operação? E por aí vai. Porque aqui, o ser humano, basicamente, ele vai funcionar. Desculpem, né? Mas o ser humano aqui vai funcionar basicamente como uma máquina, tá? Ele funciona com. Eu tenho de novo, eu tenho um input, ou seja, alguém passou alguma informação para mim, ou eu vi alguma informação, ou eu captei alguma coisa para eu fazer um passo, para eu verificar de novo. Para quem manja de programação, tem aqueles laços de repetição, né? Que é if else, né? O famoso if else. Você tem aquele laço de repetição que é o for while, né? Que é você ter que colocar, né, no for para isso rodar 10 vezes. E enquanto esse número aqui não bater 10, não vai sair. Então, o que o programa faz? Ele vai, opera, volta, testa. É 10? Não, não é. Então volta, opera, testa. Volta, opera, testa. Até chegar no 10 e ele dá a saída. É exatamente assim que a gente vai funcionar. E por isso que vem o nome de programação dentro de programação neurolinguística. Tá? Porque é um Perfeito. programa realmente que a gente está usando. Que vai rodar. É isso aí. É. Bom, vamos para frente aqui. E aí agora a gente tem, então, uma coisa um pouco mais próxima do que a gente está falando aqui como o TOTS, né? Uma programação básica da estratégia da programação analítica. Todas as estratégias se encaixam em um padrão TOTS, né? Então, TOTS significa, ele já falou várias vezes, só para confirmar mesmo, né? Teste, opera, ou teste, operação, teste, saída, né? Ele confirma, ele tem, então, ele parte do estado presente, né? O primeiro teste é comparar o estado presente ao estado desejado, né? E aí nesse você vai estar fazendo operações, né? Se a comparação mostrar uma diferença, você volta a agir para reduzir, né? E aí testa novamente em busca da diferença. A ideia sempre é permanecer de olho nessa diferença. Se ela vai estar diminuindo até chegar ao ponto onde terminou essa diferença, então você sai quando o seu estado desejado for alcançado, porque quando você não tem mais diferença entre o estado presente e o estado desejado, ok, alcançou. É sempre esse padrão, né, Carlos? Perfeito, é isso mesmo. Então eu tenho o estado presente, o estado onde eu estou, né? Básico. Então, vamos supor que só um exemplo básico, tá? Uma pessoa que está com dificuldade para dormir, como você já trouxe o exemplo. Então, o estado presente dela, né, dessa pessoa,
é estou com dificuldades de dormir. Perfeito. Isso eu estou trazendo isso só como exemplo para dentro de um trabalho como eu faria, tá? De uma pessoa que com esse tipo de dificuldade. Então, obviamente, o estado desejado dessa pessoa é conseguir dormir. Então, o que, que eu vou analisar? Tá? Tá, então eu tenho esse input, eu sei que essa pessoa, quando ela vai fazer o primeiro teste, ela sabe que ela não consegue dormir. Eu tenho que saber quais são as operações. E aí eu vou fazer, elaborando perguntas, tá? Como é que você faz para dormir? Aquela pergunta lá que foi feita lá dentro do curso, que você se lembrou bem, né? E tudo mais, até eu entender exatamente o que que ela está fazendo, que operação que ela faz, que teste que ela faz, e aí a gente vai entrar dentro de estratégias mentais aqui, até o momento que dá a saída. A saída dela, né? No caso, como ela ainda tem esse problema, ela vai conseguir dormir pouco, tá? Sim. Então aí eu tenho que modificar o quê? A operação. Eu tenho que focar na operação aqui. Então eu estou sempre comparando o estado presente e o estado desejado a partir da operação que é para fazer toda a diferença, para ela realmente chegar no estado desejado dela, que é dormir melhor, dormir mais e tudo mais. Tá? Então, É, basicamente, eu pegando esse exemplo aqui, eu faria dessa maneira, né, dentro de um contexto de atendimento. Mudaria a operação para quando ela perceber a operação de novo, né, essa nova operação à noite, quando ela estiver no momento de dormir, ela vai conseguir chegar no estado desejado dela. Então, existe uma é, mudança de operação para reduzir a distância. que é, de alguma forma, uma modelagem, né? Tá oferecendo um novo É, modelo, né? exatamente, exatamente. Eu costumo dizer, né, que todo o meu processo, todo o meu trabalho com clientes, né, ele vai se basear na estratégia mental da pessoa. Então, eu sempre vou modelar a pessoa, tá? Não vou modelar para gravar, para eu usar, para eu replicar para outras pessoas. Eu quero entender exatamente a estratégia e aí a gente vai entrar melhor amanhã para isso, para eu conseguir modificar isso e ter um resultado muito melhor. Perfeito. É, por isso que a gente começou falando de estratégia antes de entrar em TOTS. É preciso encaixar claro que né, como aqui já está escrito, né? A gente está falando o tempo todo. Inclusive, eu acho muito legal que o Carlos gosta, a gente nessa discussão, é penelista, ele falou, não, eu trabalho, eu crio estratégias mentais. Né? Então, essa ideia de estratégia mental é uma coisa muito importante, muito cara. Eu acho que talvez seja a grande essência da própria programação neurolinguística, né? Vamos para frente aqui. E aí tem esse outro modelo aqui, que é uma proposta do Bandler, né? Que aí já estão usando aqui a própria apostila do curso do Cláudio com o Bandler, né? Que é o modelo do conforme é um pouco mais objetivo, né? Então, o modelo de estratégia tem uma entrada, tem um teste, né? E aí tem a operação, e aí quando há incongruência, né? Volta a operar e volta a testar, até que haja uma congruência, né? E aí nessa história é mais limpo, né? Mas por outro lado é mais intenso de conceito, né, Carlos? O conceito de incongruência já vai exigir um pouco de o que é ecologia, como é que é o processo, né? Como é que é isso aí? Exatamente. Aí que começa a complicar um pouco mais a coisa, né? Porque é como eu falei, tá? Eu vou dar de novo o exemplo aqui. A gente vai fazer um exemplo de como que é passo a passo, tá? Aquele laço de repetição mesmo. Então, só para dar um exemplo mais abrangente, vou falar de novo do lápis, tá? Então eu tenho uma entrada, eu tenho um input, tenho o primeiro teste. Então, eu estou sem o lápis, eu quero o lápis. O que que eu faço? Estou com a mão aqui. Eu desci a mão. Operação número um. Estou com o lápis na mão? Não, não estou. Então a gente vai fazendo esses testes várias e várias vezes, tá? Por mais rápido que seja o movimento. Então, já fiz o segundo teste. Eu sei que eu não estou com o lápis na mão. Aí eu desço, opero mais um pouco. Está congruente? Estou com o lápis na mão? Não, não estou. Tá, então eu faço de novo a operação. Peguei o lápis. Agora estou com o lápis na mão? Sim, agora estou com o lápis na mão. E aí eu saio para fazer um outro TOTS. O que eu vou fazer com o lápis? Né? Então eu vou escrever, eu vou desenhar, etc e tal. É um outro TOTS. É um outro processo totalmente diferente. Então um TOTS sempre vai se ligar a um outro TOTS.
E aqui entra a parte de ecologia que você estava falando. Vamos pensar, né, a respeito de uma. Eu estou tentando fazer alguma coisa, estou tentando conquistar alguma coisa no meu trabalho, então eu estou num TOTS maior. E quando eu estou operando, eu estou percebendo que isso está afetando a minha ecologia, tá? Está afetando os meus valores, está afetando meus relacionamentos, está afetando tudo isso. A pessoa que vai seguir por aí, tá? Ela vai entrar num outro TOTS que vai ser todo o processo que vai ser para tentar manter essa incongruência. Se ela, em contrapartida, percebe que está muito forte essa incongruência, ela interrompe. Ela dá uma saída para ser congruente. Ela está sendo contra aqueles valores dela, então, para ela, a saída mais congruente do TOTS seria a interrupção daquilo. Perfeito, Tá? perfeito. Então, E aí entra muita coisa de valor. A gente está discutindo valor, né? A gente está falando sobre valor, que é a questão da crença, né? É muito comum, provavelmente, na adoção de modelagem, né? Que não encontra a congruência. A pessoa não. A pessoa fala, eu quero ser rico, milionário, eu quero ser um atleta bem-sucedido, mas na hora que. E aí é engraçado porque no coaching tem muito isso do autoconhecimento, né? Que não é um objetivo. No coaching, a gente, principalmente no coach do coach com alma, né? Que a gente trabalha um pouco mais com uma conexão maior com a questão da própria psicologia, né? No sentido de entender o self, aquela coisa, não como a psicologia faz, né? Mas usa essa inspiração, né? Tem um processo mais forte de autoconhecimento. Ele trabalha mais a subjetividade, não é tão objetivo. E ali você faz a pessoa refletir para que ela possa encontrar onde é que estão as incongruências dela, né? Para que ela, na crença, isso tudo, de que de alguma forma ela consiga um realinhamento com o passado, com a história dela, com fazer uma compreensão para que ela harmonize com o objetivo de se adequar a esse processo, que é como o TOTS é, né? Perfeito. Eu acho mais interessante essa ideia aqui do PNL, quando eu comecei a assistir às aulas e, enfim, ler e tal, essa ideia mais objetiva. Enquanto sessões de coach levam, às vezes, 1 hora, às vezes 3 horas, eu já fiz sessão de 4 horas, entendeu? Não é o preconizado, mas a gente, no começo dos processos, tem essa demanda e você não pode deixar coisas cair, né? O PNL é um negócio de 30, 40 minutos, porque o cara vai sentar ali, ele já tem que saber, ele tem que ter clareza do que ele quer, porque senão então, acho que a própria atitude de você ser mais objetivo leva todo o pacote PNL a pessoa fazer isso de uma forma. Não, peraí, é simples. Enquanto. Não, não é isso, né? Que eu quero, que eu não quero. Não é assim, não é isso. Você está sendo incongruente. Então, o modelo não é esse para você. Vai ter que refletir sobre o que é o modelo. Não é isso? Algo assim. Eu penso assim sobre isso. Eu acho que. Desculpa, como coach, eu acabo falando demais. Imagina. Não, é perfeito. Uma coisa que eu quero acrescentar, né? Tanto o coaching quanto o PNL, elas fazem um processo muito interessante, que é a união. Podemos dizer que é a união porque você vai ter a outra parte também, né? Da subjetividade com a objetividade. O que é a objetividade aqui? É o que você está vendo, né? O que você está fazendo aqui externamente que você tá tendo aquele resultado, tá? Então, só que aí é que é legal, né? Do meu ponto de vista é legal e é onde, né? Onde a gente até falou ontem que a PNL ela não entra no contexto de ciência, porque ela foca na subjetividade, tá? Então qual é essa subjetividade? E é aí dentro da subjetividade que a gente vai entender, por exemplo, os pontos de incongruência. Às vezes eu Perfeito. tô fazendo um
um trabalho com uma pessoa e ela tá, assim, objetivamente, pô, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero fazer o diabo a quatro, tá? Então, objetivamente, conscientemente, ela tá perfeita, tá? Então ela tem os objetivos bem claros ali. Só que na hora que ela tá falando sobre emagrecer, você percebe um pequeno no rosto. E aí você já pega, tem alguma coisa ali dentro que não quer emagrecer. Então eu quero pegar o jeito, né, que vem essa subjetividade sobre o emagrecer, para eu pegar exatamente o que está acontecendo ali por trás. E aí é onde eu vou modificar de novo a questão do opera. O opera também pode ser esse pensamento introvertido, né? Esse pensamento a respeito das situações. Tem um caso de uma moça, só falando de emagrecimento, para você ter uma ideia, do livro do Robert Dilts, Crenças, né? Esse livro eu acho que você até leu, é um livro muito bom. E ele fala sobre uma moça que ela queria emagrecer, só que ela não conseguia de jeito nenhum, né, emagrecer, porque dentro da cabeça dela, se ela emagrecesse, ela iria ser paquerada e ela não tinha essa condição de lidar com essas coisas, né? É, Então ela é. tinha esse processo interno incongruente. Ele tinha que pegar então a subjetividade dela para entender essa incongruência. Como é que você vai pegar de forma objetiva, né? Não tem como. Aliás, não consigo deixar de pedir um parênteses aqui para falar que, ao contrário do que parece, né, a maioria das questões que impeditivas, né, a pessoa quer emagrecer, a pessoa quer se transformar num corredor, a pessoa quer algo que leve ela a agir, né, tem muito a ver não com a ideia de receber uma recompensa, né? Não é estranho isso, e ao mesmo tempo é muito humano, né? Não com a ideia de que lá na frente tem um troféu e um pódio para você subir, mas sim o que vai vir depois que você subir no pódio e receber o troféu. Porque você falou da moça, eu lembrei disso, também lembrei de um outro caso da pessoa, deixa eu ver se eu consigo lembrar direitinho, que alguém que tinha lá estava para uma doença e foi detectado que uma das coisas que ela não queria deixar de permanecer doente e é uma doença terminal é porque ela não sabia como se, no caso dela ela se curar, olha só, se ela se curar, como é que ela ia encarar as pessoas que já tinham feito, inclusive, a devida despedida dela em vida. E esse caso é muito comum. Muito comum. Por incrível que Então, assim, pareça. é uma loucura isso, né? Porque a gente está falando de incongruência, né? A pessoa, para permanecer congruente, ela prefere morrer. A pessoa, para permanecer sem o estresse de ser paquerada, de ser. Ela prefere permanecer gorda. Exatamente. A necessidade básica do ser humano, o ser humano comum, né? O ser humano, não estamos falando aqui de nenhum tipo de pessoa que tem algum transtorno, nada do tipo. Mas mesmo elas, tá? Mesmo elas buscam congruência de alguma forma, tá? Mas a maioria das pessoas aqui, a maioria dos seres humanos, ele vai buscar congruência de qualquer jeito. Ele quer ser congruente de qualquer jeito. Sim. Então, ele pode preferir realmente morrer do que ser incongruente. Falar para as pessoas, putz, foi um diagnóstico errado, ou me curei. A pessoa E é fica sem louco. graça disso, porque ela. Não, mas é meio dramático, ao mesmo tempo é meio cômico, mas é a ideia de repensar quando a gente fala daquela expressão que todo mundo tem ela, às vezes até ri, que é a zona de conforto, né? Ah, você sai da sua zona de conforto, né? Aí todo mundo acha que a zona de conforto é o cara ficar sentado numa cadeira do papai lá, ou sei lá onde, né? Numa rede com as mãos para trás, lá no conforto. Não, cara, o conforto às vezes é permanecer sofrendo, é permanecer sentindo dor, é permanecer, né? Muito boa, muito boa. Tem gente que fala. Sensacional, Márcio, sensacional. Tem gente que fala assim:
Ah, não, mas eu não tô na zona de conforto. Eu trabalho de segunda a segunda. Isso é zona de conforto. Desculpa, você tá na zona de conforto. Você não tá fazendo nada diferente, você só tá trabalhando. Não quer dizer Você só nada. tá. É muito. E as pessoas tentam esse auto-engano, né? Porque na verdade, e isso reforça mais a ideia de como é interessante a própria substância da PNL, né? Da PNL, principalmente da PNL, que é essa ideia da programação neurolinguística. Quer dizer, tem esse papel aqui da linguagem, o papel do o que a pessoa, os valores que ela dá a uma palavra são de tal forma distorcidas para ela poder ter coerência, congruência dela com ela, que chega a criar um outro sentido para aquela palavra. É doido isso. Perfeito, é Bom, isso mesmo. bom, vamos para frente É aqui, muito Carlos. doido. Desculpa. Muito doido. Mas é interessante, né? Bom, enfim. E aí tem um modelo que é mais expandido agora, né? O modelo do Bandler, né? Mais expandido ainda, que tem aí, como a gente pode ver, então tem uma entrada, né? Tem o estado presente, né? Que são os critérios objetivos do teste, né? O ponto de decisão, esse ponto de decisão vai fazer uma operação, vai dar um feedback para a entrada, e a mesma coisa na outra operação 2, enfim, até que lá na frente. Mas aí eu vou pedir para o Carlos fazer a fala, porque é bem mais complexo esse aqui, aparentemente, pelo menos, né, Carlos? Sim, a imagem assusta, né? Mas vocês vão A ver imagem. que é mais tranquilo. O que que acontece? A entrada, tá? Eu vou tentar simplificar ao máximo, né? Para que a imagem não assuste ninguém. Então você tem a entrada. A entrada, quando a gente teve a nossa questão, a gente debateu a respeito de âncoras, né? Seria o input ou a âncora. Ou seja, eu vejo, eu escuto, eu cheiro, eu sinto alguma coisa, tá? Então, eu vou dizer para você, eu vou usar meu exemplo de Coca-Cola, né? Eu adoro falar do meu exemplo de Coca-Cola, que eu venci na vida, deixando a Coca-Cola de lado. E aí, vamos pegar o seguinte: a entrada. Eu sentia sede, tá? Então, na entrada eu sentia sede, eu vou direto para o estado presente. Estou com sede. Então, esse é o meu processo aqui. Estou com sede. Aí eu tenho o critério de objetivos para o teste, tá? Qual que é o critério de objetivos? Eu tenho opções. Eu tenho opções a fazer. Então eu tenho que analisar dentro disso daqui o que que eu vou beber. Naquela época, vou continuando usando a Coca-Cola, eu tenho água, Coca-Cola, tá? Básico. Vou pegar, vou fazer o ponto de decisão. Esse ponto de decisão eu vou elaborar. Qual que eu tô com mais vontade? E aí entra as submodalidades, né? Aqui eu vou tentar eu vou simplificar, mas eu vou trazer mais elementos, tá? Então eu tenho submodalidades. Qual que é a imagem que eu estou vendo mentalmente que está me atraindo mais, tá? E aí entra o ponto de congruência e incongruência. Se eu olho para a Coca-Cola e ela me atrai mais do que a água, seria incongruente da minha parte escolher a água, tá? Por mais que seja saudável, por mais que conscientemente eu saiba que está sendo saudável para mim, eu estaria sendo incongruente fazendo essa escolha. Então eu vou para a operação, que é a operação de ir para a Coca-Cola, tá? Pô, beleza, aí eu fui para a Coca-Cola. Abri lá, eu tomava, já falei aqui, eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia, então eu sei bem. Aí eu fazia a operação, que era tomar Coca-Cola. Ok. Beleza. Tomei a Coca-Cola, eu tenho feedback. Pô, a Coca-Cola, tô sentindo o gosto da Coca-Cola, ele entrou, tal. E aí eu vejo de novo o input, tá? Que é de novo externo, tá? Tomei a Coca-Cola, senti. Qual que é a situação atual, baseada no que era o critério, tá? O critério era que eu tava com sede. Estou com sede ainda, tá? E aí entra naquele debate da sensação. Pô, eu sinto aqui na minha boca ainda a sensação de sede. Então eu tenho uma resposta emocional que Certo. ainda estou com sede. Então, se eu parar de tomar Coca-Cola nesse momento, também estarei sendo incongruente, tá? Por mais que eu esteja tentando me controlar,
Se eu tomo só um golinho de Coca-Cola e não me mata a sede, que eu estava com sede, estou sendo completamente incongruente. Então, o meu sistema todo ele vai lutar contra essa incongruência, tá? E é aquela história que eu sempre trago aqui na questão, né? O seu inconsciente é um gorila de 400 quilos. Você não vai na força bruta empurrar ele. Você não consegue ir com ele, você não pode ir com ele na força bruta, né? Na pura força de vontade. Poucos conseguem isso. E eles têm que incomodar muito esse gorila para ele conseguir se mexer dali, tá? Então, não tem como. Se você for tentar fazer na força bruta aqui, esse processo de decisão, esse loop que está acontecendo aqui, você vai perder. Porque você está sendo incongruente com o processo interno, com a sua possibilidade interna, com seus valores internos, com as suas crenças internas e por aí vai. Então, aí você vai, aí você volta pro estado presente. Ainda estou com sede. Qual que é o critério de teste? Tomar de novo a Coca-Cola. Vou tomar de novo a Coca-Cola, é óbvio. Eu quero ser congruente. E aí eu faço a operação de novo, até o momento que eu percebo que eu estou sem sede. No estado presente eu vejo que está diferente do estado que estava antes. E aí eu chego na ponto de decisão. Pronto, estou satisfeito. Agora, estou satisfeito é um sinestésico positivo, é uma congruência. E aí eu saio, faço a saída. Porque eu estou congruente agora com o que eu queria fazer. Tá? A gente vai. Eu quero debater mais um pouco sobre esse modelo, tá? Mas essa foi a primeira parte, vamos dizer assim, desse modelo. Mas eu espero que tenha ficado claro aqui, né? Como que funciona basicamente isso. Você vê que a imagem assusta, mas ele é até simples, né, de se entender. Sim. Então você tem uma tabela de coisas para você efetivar o seu teste. Então você vai ver através dessa tabela o que te traz mais benefício emocional. Porque o critério emocional é o que traz a congruência ou não. Sim, mas quando você. E aí, quando você decide que você quer mudar, deixar de tomar Coca-Cola, qual é o processo? Aí, vamos entrar aí. Aí sim. Aí o que acontece? Eu tenho que mudar o quê? A operação, né? Eu tenho que mudar o jeito que eu vejo a Coca-Cola. Tá? Que aí entra nas submodalidades e por aí vai. Tá? Eu me Dentro lembro que. daquele mais simplificado. Oi? Isso. Eu lembro que a gente fez uma live e aí tinha uma amiga que estava assistindo e queria parar de tomar Coca-Cola. E aí você disse para ela imaginar que na Coca-Cola, o copo da Coca-Cola estivesse cheio de verme, de bicho lá, e ela já vinha no esforço de parar de beber, provavelmente ela estava nesse looping aí, desse tote de sentir sede, beber Coca-Cola para matar a sede, então ela já vinha nessa operação e sentindo, só que de alguma forma ela desejava parar, né? E aí ela achou uma outra forma. Como é que é isso? É basicamente assim, tá? Pegando aquele modelo simplificado que tá lá o teste, opera, que a gente fez, eu mudaria apenas as operações. Nesse critério Vamos ver aqui, se eu acho aqui. Esse eu já aqui? tenho que. Exatamente, eu mudaria a operação. A operação aqui está dentro, o opera aqui já está dentro das submodalidades. Tá? Correto. Pode voltar o outro. Aqui, nesse novo, o que acontece? Tá? Antes do ponto de decisão, eu tenho que fazer a alteração. Tá? Então, eu não posso mais deixar que a Coca-Cola seja um critério de objetivo de teste, tá? De objetos de teste. Não posso mais fazer isso. Então, aqui dentro, o que eu tenho? Submodalidades. Eu tenho um critério emocional. Se você não gosta de tomar chá mate, por exemplo, você não gosta de tomar, para você acha que aquele chá é horrível, se você tiver com sede à noite, você não vai nem pensar no chá mate. Então, é aquela situação, a gente tem que mudar a partir daqui o ponto de vista. E é mudando o ponto de vista que eu tenho uma emoção diferente e aí eu tenho um comportamento diferente. Então aqui, o que eu fiz, tá? Pegando o meu exemplo. Esse processo que eu falei para sua amiga, eu também usei em mim. Então eu tenho aqui a mudança das submodalidades, eu tenho a mudança do fator emocional da Coca-Cola, da imagem da Coca-Cola que era subjetiva, o que ela causava em mim, tá?
Uma vez que eu consigo uma resposta totalmente negativa da Coca-Cola, mas a nível subconsciente, aí quando eu renego a Coca aqui, eu estou sendo congruente. Aí eu mudei a congruência do negócio, porque eu não trago ela nem como critério para o teste. Se eu penso a respeito dela no momento de decisão, penso nela e na água, a água é muito melhor para mim. Eu tenho um emocional muito melhor a respeito de água do que com Coca-Cola nesse momento. Sem querer te Então, interromper, já te interrompendo, você viu ali que faltou nesse modelo, eu não havia colocado o sinal positivo e o sinal negativo. Acho que agora fica mais completo, perdão. não, tranquilo, tranquilo. E aí a gente vai fazer o seguinte, tá? Exemplo, já aproveitando que você colocou positivo e negativo, tá? Alguém traz para mim, depois que eu faço essas alterações, que eu tenho essa resposta emocional negativa a respeito da Coca-Cola, estou num restaurante. Alguém chega perto de mim e me oferece uma Coca-Cola, entrada. Eu vou para o estado presente, eu vou fazer uma análise se eu quero a Coca-Cola ou não, tá? Então eu entro naquele ponto de decisão. Qual que é a decisão aqui? Coca-Cola ou alguma outra coisa? Aí eu penso na Coca-Cola. Não. Vem aquela sensação ruim. Então eu estou no negativo. Então eu faço a operação de não querer a Coca-Cola. Tá, aí eu tenho Entendi. feedback. Tá, não, beleza. Não quer Coca-Cola, o que, que você quer no restaurante? Aí eu vou e vejo as outras opções. O que eu tenho que me traz uma emoção melhor. Aí sim, o meu sistema todo está sendo congruente. No momento que eu consigo fazer com que o sistema seja congruente, ele faz exatamente o que eu tinha me proposto a fazer antes, tá? E aí eu tenho a saída. Sim, Perfeito? na verdade, o difícil é entender, né, que isso tudo acontece numa velocidade tão grande e é tão automatizado e aí que é a importância da PNL, né? E é por isso também alguns profissionais questionam a PNL, porque eles não conseguem aceitar que existe esse processo de decisão, né? Que acontece com isso, porque enfim, aí cada um tem a sua crença, né? Eles acham Sim, que, sim. enfim, mas é muito congruente perceber que temos esse processo de decisão o tempo todo acontecendo e numa velocidade muito grande, né? Muito grande. Então, Antigamente era difícil para as pessoas entenderem que para fazer esse movimento aqui, eu disparava 10 mil neurônios de uma vez só. Hoje em dia isso já é mais aceito. Mas então, você vê, né? É muita coisa, né, que acontece em milissegundos ali que você nem percebe. Né? Que então, aí a gente vai entrar na questão da modelagem e pode-se entrar nessa questão da modelagem para ver esse sistema de decisão também. Né? sim. E Deixa eu ver o aí, que eu tenho. olha que legal. Oi, perdão, pois Pode não. falar, pode falar. Não, eu quero ver se eu tenho mais alguma coisa para tratar aqui. Não, na verdade, aqui a gente agora pode falar mais sobre isso. Eu acho que você tem mais coisa para falar, a gente tem mais coisa. E também queria ampliar um pouco mais a questão da estratégia, Carlos, puxando um pouco essa questão aí dos critérios, né? Os critérios de objetivos, né? Que é isso que você já está falando, e a gente aprofundar mais ainda. Eu acho que é importante isso, né, para as pessoas aí. Perfeito. Eu vou procurar responder essa e já ampliar do jeito que eu queria, tá? Então, o TOTS, como a gente tinha visto, sempre que eu termino um TOTS, tem um outro TOTS, tá? Dentro desse modelo, a gente compreende o quê? Dentro do estado presente do critério de objetivos, existe outro TOT. Então, nós temos TOTs gigantes, tá? Então, imagina aquele cara que ele quer liberdade financeira, ele quer é, mudar de cargo, mudar de carreira, ele tem algum objetivo grande. Isso é um TOTS grande, tá? É um TOTS muito grande. E aí, dentro desse TOTS grandes, nós temos TOTS menores. Aí você vai encontrar TOTS médios. Dentro desse TOTS médio, você vai encontrar alguns menores. E por aí vai. Então você vai ter um emaranhado desse fluxograma. Vai ter um emaranhado dependendo do que você for fazer, tá? Então, aí você vai ter vários fatores de critérios. E aí entra valores, tá?
para você ver. Aqui dentro você vai analisar valores, você vai analisar crenças, você vai analisar um monte de coisa aqui dentro, nesses critérios, tá? Mas principalmente valores. Quando você está fazendo a execução desses determinados TOTS. Então, os TOTS eles vão se montar de fora para dentro e vão se operar, ou seja, vão se executar de dentro para fora, tá? E de dentro para fora, cada um desses TOTS vai fazer a análise dos critérios, tá? Se não está dentro do critério do maior para que o menor seja executado, o menor não vai conseguir rodar. Se dentro do menor tem alguma coisa que dentro dos critérios não bate, o critério maior ele vai ter que fazer uma operação diferente. E por aí vai. Então, tá? É uma grande máquina, vamos dizer assim. A gente está falando aqui, até parece soar meio frio, né? Mas o ser humano ele vai funcionar dessa maneira mais automatizada, como uma grande máquina mesmo, tá? Perfeito. Então, para você ter uma ideia, eu tenho uma estratégia, tá? De comportamento que quando eu tenho esse comportamento, eu me sinto congruente, eu me sinto bem, tá? E aí alguém questiona esse comportamento. E aí eu tenho uma outra reação dentro desse comportamento que é para eu evitar que as pessoas vejam esse comportamento ou eu falar alguma outra coisa e eu omitir essa informação. Então você viu que dentro de um TOT maior, que vai ter o critério de, vamos supor aqui, dentro de valores, eu tenho o critério da boa vizinhança, vamos chamar assim, pode ser isso, tá? Só um exemplo. Dentro desse TOT maior, eu tenho dois TOTs menores, um com esse comportamento X, outro com esse comportamento para ocultar esse comportamento X, tá? Tá. Para depois, quando chegar no TOTS maior, eu sair com uma operação, um critério de decisão para fazer uma operação muito específica no maior, para eu manter esse critério de boa vizinhança. Então, você vê que a operação, né, funciona de É. dentro para fora. Tá? Sim. E as coisas são muito bem conservadas ali dentro, sempre baseando dos critérios do maior por menor. E se tem alguma coisa no menor que não bate critérios, o maior faz alteração de operação. É sempre assim. Como se fosse, são rotinas, são fluxos, são de várias, com vários crenças e crenças menores dentro de outras crenças que formam comportamento. Esse mapeamento, ele tem que ser realizado até se chegar a encontrar onde é que está, porque você citou agora há pouco, né? Na conversa, numa conversa com o cliente, você percebe um pequeno movimento de pista ali, de equidade, né? Que você tem que ter ali, que te dá uma dica e você precisa então ir atrás para entender onde é que que TOTS aquele, que rotina é aquela que fez com que ele desse aquela pista para você. E aí você vai ter que Perfeito. fazer a operação. Perfeito. Então eu já entendi que aqui tem um shrug. Alguma coisa aqui dentro está incongruente. O Ok. que é que está incongruente, né? Então eu tenho que ir atrás desse TOTS, esse específico, para eu saber exatamente o que está tornando aquilo incongruente. Para eu trabalhar, ver quais são os critérios, também tem que ver, né? Tem toda a parte ecológica que a gente tem que trabalhar para Sim. fazer essa modificação para que isso se torne congruente. Enquanto Ok. isso lá dentro. Então ela tem o TOT maior, né? Ela quer emagrecer, né? Que a gente falou como exemplo. Então ela quer emagrecer. Então esse é o TOT maior. Lá dentro, lá no meio, ali no miolo, tem um critério ali que não quer emagrecer, tem um TOT que tem um critério que não quer emagrecer, isso se torna incongruente, então o TOT maior, ele vai fazer o quê? O critério de decisão, operação 2. Ele vai rodar ao contrário, tá? Então, porque ele vai fazer com que o seu processo, por mais que você, dentro desse TOT maior, Para você buscar ser queira ele, congruente. você está buscando ser congruente, exatamente. Então ele vai fazer todo o movimento contrário. Então lá dentro eu tenho que entender o que acontece, modificar isso, tornar congruente lá dentro para que isso se expanda. É um efeito cascata, né? De dentro para fora. Isso vai se expandir e vai se tornar congruente aqui fora também.
Você está tá? dizendo que, Só na assim. verdade, se eu consigo localizar, e eu estou falando, a gente está falando aqui basicamente, está falando muito de a gente como profissional, mas também isso acontece no processo interno nosso, de cada um indivíduo no processo de auto DSE, porque o PNL não precisa ser só um profissional. Você que vai estudar PNL, você que todos nós acabamos aplicando a PNL, como a gente foi falado ontem, na gente mesmo, né? Então, o que você está dizendo é, eu tenho dentro de mim algum processo em que não está, não, cujo TOTS maior não tá sendo aquele objetivo que eu quero, né? Eu preciso encontrar em mim dentro desse processo. E aí como é que eu faço reflexão? Eu vou ter que fazer um diálogo interno, eu tenho uma técnica onde eu tento mapear, eu boto no papel essa rotina. Como é que eu faço esse TOTS? Eu vou falar primeiro do ponto de vista do profissional, depois do ponto de vista de autoaplicação, tá? Ok, Mas do profissional, então, eu estou atendendo você. Eu percebo isso, eu tenho que fazer perguntas, então eu vou fazendo, elaborando toda a sua estratégia mental dentro da minha cabeça, para eu ok. entender exatamente onde é que tá isso daí, onde é que tá o TOTS e tal. Então eu consigo perceber, é uma facilidade, tá? Para quem está recebendo a aplicação, né, você tem uma certa facilidade porque você tem um profissional lá na sua frente que vai fazer Claro, todo esse coordenamento, né? Ele vai te guiar, né? Então claro, acaba se claro, tornando mais fácil, né? claro. E para gente que é profissional é mais fácil porque não é com a gente. Mas Claro, claro, é claro. bem isso, Não, né? inclusive, eu recomendo a todos que contratem um profissional de PNL, afinal de contas, né? Exatamente. Aí eu vou elaborando, né? E eu crio na minha cabeça completamente aqui fresco o que você está fazendo. E eu faço de uma maneira muito literal, né, na minha cabeça. Então, estou falando com o Márcio aqui e eu tenho um Marcinho aqui aparecendo aqui do meu lado que ele está fazendo exatamente o que você está falando de uma forma literal. E aí eu percebo, peguei, tá aqui. E aí eu vou elaborar mais perguntas para aprofundar naquele ponto que eu entendi, tá? E aí, Ah, compreendendo o que você está fazendo, e aí eu vou imaginando junto com você, eu vou e faço alteração, né? Eu tenho que imaginar tudo o que você está imaginando, mesmo que eu saiba que não é a mesma imagem mental, né? Mas eu tenho que claro, imaginar. claro, claro. Então, se você fala para mim que você tem problema para dormir e que você está falando alguma coisa para você que você fica reclamando, eu fico imaginando na minha cabeça a sua voz reclamando também que não está conseguindo dormir. E aí, Claro. o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o contraponto. Pô, já pensou se você está tentando dormir, vem alguém do seu lado e começa a ficar falando na sua orelha? Fala, porra, amanhã vai ser foda, não vou conseguir dormir, puta merda, não tô nem um pouco cansado, não sei o quê. Você levanta e dá uma. Você bate no cara, né? Você fala, não, pelo amor de Deus, me deixa dormir. Então, se com outro cara você iria se incomodar, por que que você ainda está se incomodando? Aí eu já começo a trazer todo esse processo dentro desse ponto específico que eu saquei, tá? Seria esse diálogo interno, que é uma submodalidade, né? Ok. E agora, do ponto de vista de quem está fazendo a autoaplicação. O ideal, tá? Sempre o ideal. Eu tenho até um molesquinho aqui para fazer uma autoaplicação em mim. Sempre que eu tô com alguma coisa muito específica, eu pego, tá? Eu faço aqui as ligações aqui dos pontos que eu estou percebendo de diferença, tá? Então não Olha vai que dar para ver interessante. aqui, mas Não vai, não vai. mas Mas eu interessante. escrevo tudo que eu percebo. Então faço uma reflexão, tá? Paro, reflito, Você tira um tempo para vejo. isso, Eu vamos fazer uma auto-reunião aqui, eu comigo. Exatamente, É isso que exatamente. o Carlos está dando aí, né, o caminho das pedras. Isso é importante, essa ideia. A partir do momento que eu faço parei, pronto, parei. A gente vai ter um processo de autoaplicação, né, também de aula, mas eu parei, tirei um tempo para mim, para fazer isso. Então eu vou despender tempo para mim. Então,
Cara, se você, sinto muito, mas se você para 30 minutos para assistir uma série, né, um sitcom, você tem 30 minutos para fazer essa autorreflexão, tá? Claro. Então você vai pegar, vai fazer análise. Pô, então acontece isso, isso, isso. Nesse momento eu tô me sentindo mal. O que que tá acontecendo nesse momento para eu estar me sentindo mal? E aí você vai fazer as análises do como que você está se sentindo mal, tá? Sensação que você sente, onde você sente essa sensação, como é que aí é a submodalidade de novo, que como é que vem as imagens mentais e por aí vai. Aí, beleza. Eu trabalhei tudo isso, tá? Isso é um momento em que eu parei e fiz toda essa análise. Aí eu leio o que eu escrevi e eu falo, beleza, entendi qual que é o ponto. O que eu devo fazer para mudar isso? Tá? E aí você pode. O normal, o mais comum é você fazer o processo contrário. Então, se eu falo de uma maneira nervosa comigo para dormir, e eu percebo isso, escrevi isso, eu tenho que falar dentro da minha cabeça de uma maneira mais sonolenta. Tá? Então é o contrário. Eu vou sempre ao contrário aqui para facilitar. É óbvio que um penelista ele vai adicionar outros negócios aí, ou algum profissional que vai trabalhar com você. Mas você está fazendo uma auto-aplicação e você não tem essa cuidade, você pode fazer ao contrário, que já dá muito certo, tá? E aí você vai pegando, aí você vai, é o momento que você vai fechar o olho, você vai pegar aquele ponto específico, você já vai pensar a respeito com esse intuito e já vai começar a fazer as alterações dentro de você, tá? E aí a repetição você faz com velocidade, com impacto emocional, para que você tenha a resposta emocional o mais rápido possível, tá? Então é basicamente assim que você vai fazer esse processo de auto-aplicar. Esse é o ponto. O ponto o principal, o primordial é você tem que entender que não adianta ser naquela hora que você está deitado, deitada na cama, que você acordou, ou que você sentou lá no banheiro, né? Que ia falar, isso aqui, isso, aquilo. Não, não é isso. Da mesma forma que para você estudar, da mesma forma que para você treinar, da mesma forma que antes de você sentar na mesa, ou a hora que você senta na mesa para comer, você tem que tirar um momento antes, né? Fazer um tipo de um stop, né? Voltar para trás um pouquinho, olhar o todo, basicamente entender que você precisa fazer esse processo de voltar para trás um pouco, olhar e tirar esse tempo para você, né? O Carlos está falando de, pô, e é verdade, se você tem 30 minutos para assistir alguma coisa, 30 minutos para vamos chamar de viajar, sair da casinha, ir para outro planeta, né? Assistir um filme ou ler algo bacana, você também pode parar para olhar. Você faz isso com o seu trabalho, você faz isso com várias coisas, então é encarar você como alguém que merece ser objeto de um processo. Porque você, o tempo Exato. todo, né, cara? A gente está fazendo processo o tempo todo. É processo para ir pegar seu carro para trabalhar, processo para pegar o ônibus para trabalhar, processo para estar no trabalho, processo para tudo é processo, tudo é TOTS, na verdade, o tempo todo. Você tem que entender essa clareza da importância da própria língua, né? Da própria palavra, né? Eu estou Exatamente. falando para É você, aquele tô momento que eu falando, tô. É aquele momento que eu tô esperando o ônibus, né? E aí eu vejo que ônibus que aí é a entrada, eu faço TOTS. Né? É o ônibus que eu quero? Não, não é. Então eu opero diferente. Tô ainda ali no próximo teste para ver qual que é o próximo ônibus. Eu vou operar se eu vou estender a mão para entrar perfeito. nesse ônibus ou não, para eu sair. Aí eu É? chego no trabalho, tem outro TOTS. Aí eu vou tomar café, é outro TOTS. Eu vou almoçar, é outro TOTS. E por aí E vai, né? isso que você está falando, essa história é legal porque são TOTs entre, né, que o dia a dia te impõe, né? Porque você tem que, você vai pegar um ônibus, você não escolhe, no sentido de, né, você está ali, você tem que se adequar ao meio ambiente, né? Sob esse ponto de vista, é uma pirâmide, uma pirâmide dos níveis neurológicos, de qualquer jeito, né? Você tem É, que, né? Você tem o ambiente, você tem o relacionamento, tem o tempo todo que está acontecendo, que também é um TOTS, né? A própria, sei lá, né? De alguma forma, né? Então, eu acho que exatamente. essa Exatamente. sacada do Carlos é legal, por isso que é importante alguém que porque da mesma forma, para autoaplicação precisa, e dois, para aplicação como profissional precisa igual, né? Precisa igual, né? É. Não tem muito para onde fugir. É você pegar, né? É despender. Você é importante.
Você é Isso é importante. importante. Total. Isso é muito importante ser dito, né? É bem isso mesmo. Quando você não está se dando o devido valor para você fazer esse trabalho com você não está se vendo como uma pessoa importante. Existe gente que vai chegar para mim, vai chegar até mim e vai falar: eu não me vejo como importante. Existe. Só que eu vou falar o seguinte: se você veio até mim, você está se dando importância sim. O Porque você óbvio, não né? viria até mim se você não tivesse dando alguma importância para você mesmo. Né? Isso Então, que você está falando é fantástico, porque é muito comum as pessoas se cercam de símbolos e signos e atitudes que dizem para ela o quanto ela é importante. Mas ela insiste ao não tomar determinadas decisões que vão ser primordiais para fazer a grande mudança da vida dela, que sei lá qual seja, né? E ela diz para ela que ela não é importante, né? Isso que você falou é uma metáfora de justificar de várias coisas, né? Eu não consigo, não tenho força de vontade, ou eu não sou aplicado, ou eu não tenho a disciplina. Na verdade, resumindo a expressão, eu não sou importante, né? é basicamente isso. Ela não tá se dando a devida importância Exato. ainda. Mas ela se dá importância para outras coisas, tá? Pois é. Isso é que é interessante. Isso é que é Pois interessante. é. Lembrando que a pessoa tá sempre querendo ser congruente, tá? Então, se eu sou uma pessoa depressiva, vamos dizer assim, vamos dar uma exagerada, tá? Para dar um exemplo. E as pessoas me veem como uma pessoa depressiva, eu tenho que ser congruente para que aquelas pessoas mantenham a imagem delas. Eu não posso quebrar a imagem que eu tenho, tá? Se eu quebro a imagem que eu tenho, eu estou sendo incongruente comigo mesmo, eu estou sendo incongruente com a minha identidade. E aí a gente tem que fazer todo o trabalho ecológico para que essa pessoa entenda que ela não vai quebrar a identidade dela, ela vai mudar a identidade dela com ela. Você quer E ver as um negócio pessoas em volta. interessante? Hoje a gente vive as gerações aí do nominho, né? Do diminutivo, né? Como expressão de carinho, né? Então é o Sim, sim. Joãozinho, ou a Marinha, ou enfim. Mas isso acaba levando a ideia, de modo geral, de que é porque você é uma pessoa querida, né? E aí você monta toda uma persona na sua cabeça, né? Ou seja, um avatar de se relacionar externamente com o público em geral, de ser o querido, a queridinha. Então, como isso, você isso não pode, cria todo um processo que não é você, mas para se adequar a uma tendência ou a uma forma de relacionamento público, onde todo mundo se chama de diminutivinho. Diminutivinho é ótimo, né? De um diminutivo para mostrar que espera de você que você seja uma pessoa querida, no sentido de que você não conflitua, que você não explode, que você. Na verdade, você comprando essa ideia, você está trazendo para dentro dos teus totes internos um monte de comportamentos que vão ser completamente contraproducentes, né? Porque você vai ter que lidar com tudo isso, ressignificar, trabalhar um monte de situação, quando na verdade era simplesmente ter a clareza de que, ok, se acham que eu sou o Inho, né, o Marcinho, o Joãozinho, quem for, na verdade é como as pessoas me veem, não que eu sou assim. Que de alguma forma, a forma como eu ajo, faz com que elas, dentro da realidade delas, né, dentro do que elas veem, eu seja essa a persona para elas, mas não, isso não sou eu, é elas. Aliás, Perfeito. aliás, hoje eu peguei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, só para. Porque eu estava. Eu vi um negócio muito interessante, se eu conseguir achar, vai ser ótimo. Mas é muito difícil, mas enfim, deixa eu conseguir, se eu consigo achar aqui, porque eu acho que porque é uma fala do. É uma fala do. Está até em inglês aqui, eu até pedi que você me ajude aqui na tradução, mas é uma fala
ah, meu Deus, do deixa eu achar aqui primeiro, deixa eu ver se eu consigo achar primeiro não é o Mahatma Gandhi, o cara lá aqui, não, não vou conseguir achar, perdão, não vou conseguir achar. Não tem Mas problema, ele não. diz, mas eu vou traduzir o que ele está dizendo, ele está basicamente dizendo isso que eu acabei de dizer, né? Que pena, porque ficou tão mais bonito o que ele falou. Sim, achei, pronto, tá vendo? Ele está falando, eu vou até ver se eu consigo colocar aqui para todo mundo ver, que é uma fala bem legal. Tá passando aí? Acho que tá, né? Sim, Olha lá, Carlos, tá. me ajuda aí. You are not responsible for the versions of you that exist in other people's minds. Você não é responsável pelas versões que existem na cabeça ou na mente das outras pelas pessoas. Suas versões, né? Pelas suas versões que estão na cabeça dos outros. Né? É aquilo que eu falei, né? Há muito tempo atrás, a gente numa conversa, eu falei, ninguém conhece você. As pessoas conhecem os seus comportamentos e a partir dos seus comportamentos elas criam uma persona sua, tá? Então ninguém de fato conhece você. E uma coisa legal, tá? Que aí é uma quebra pro pessoal que fica ainda, vamos dizer, batalhando para manter essa identidade, essa congruência com essa identidade, né? Quando você mudar, você vai mudar os seus comportamentos automaticamente. Você mudando seus comportamentos, as pessoas em volta vão falar: nossa, fulano tá diferente. Alguma coisa aconteceu. Aí eles mesmos vão reformular o jeito que eles estão te vendo, tá? Então, isso você tem que fazer mais por você do que pelos outros. Pois tá? Então, o que eu queria fazer essa reflexão, a gente até já passou da hora, mas eu acho que é uma observação que eu faço de mim, Márcio, como faço dos outros, porque essa ideia de que mas que bom que as pessoas me veem como uma pessoa querida, meiga, dócil e tudo mais, porque aí eu tenho eu tenho a minha estratégia de relacionamento público, que aí me passa por eu ser desde os meus interesses profissionais, dentro dos meus interesses públicos mesmo, com família de modo geral, com associações, onde eu caminho e tudo mais, as pessoas me vendo como uma pessoa meiga, dócil, onde eu não preciso onde eu consigo, através de algumas habilidades que eu já venho desenvolvendo, fazer com que as coisas aconteçam a meu favor, né? Interferem dentro de uma congruência em que me impede de ser alguém com mais saúde ou alguém com mais liberdade, né? Então, tem eu nunca lembro o nome dele, é um alemão que faz uma pesquisa muito legal, um estudioso, é um cara que ele tem um livro chamado A Doença como Caminho. Não vou lembrar. não me lembro o nome dele, não. Mas você sabe quem é, né? E ele fala várias coisas, sintomas no corpo, né? Que reagem a determinadas coisas. Então, ele fala, por exemplo, que comer muito, né, tem a ver com uma pessoa muito ansiosa, ela quer falar coisas, mas ela evita para não se expor, para não se conflitar, então ela engole muito. Então, ao engolir, ela come muito como forma de engolir coisas que ela gostaria de, entre aspas, vomitar. Ou seja, na verdade, é porque ele trata a doença como o sintoma da instabilização de todo o sistema humano, né, o corpo humano, né, como uma coisa só. Eu estou fazendo uma conexão meio maluca, Carlos, não sei se eu estou fazendo, mas é só porque eu acho que tem a ver com o TOTS que a gente está falando aqui. Tem uma hora e me chamou muita atenção essa história da congruência, né? Porque você que puxou essa história aí da mulher gorda lá atrás e acabou levando a gente para um caminho aí muito menos objetivo, mas ao mesmo tempo é muito válido, né? De pensar sobre isso, Sim. né? Sim. Essa questão que você está falando, por exemplo, tem muitos médicos integrativos, né?
que é uma modalidade médica diferente, né? Querendo ou não, ela é diferenciada. Que eles veem desse ponto de vista, né? Esse ponto de vista do ser humano como um todo, o que está acontecendo do ponto de vista emocional, para que a pessoa esteja naquela situação, né? Então, é uma modalidade que hoje em dia é aquela história, né? Aquela velha batalha, né? O que é novo ainda apanha bastante, mas tá ganhando espaço, né? E eu vejo bastante resultado nessas pessoas. Quando esses médicos começam a tratar a pessoa, começam a ver a pessoa como um ser humano completo, os resultados são bem até assustadores. Você fala, puta merda, como é Legal, que o cara conseguiu fazer isso, né? E você vê legal. na medicina tradicional, nada contra a medicina tradicional, mas cada um está muito especializado, né? Então, como É, o cara chega com o problema, o cara vai olhar o pulmão, ele não vai olhar o ser humano, ele vai olhar o pulmão. é, Ele se especializou para isso, não é um problema, né? Mas ele esquece do todo nesse momento. Então, é muito complexo. algumas coisas podem passar nesse momento. É verdade, é verdade. É muito. É uma. Merece outra série de microcursos a gente avançar nesses caminhos aí e no que isso dialoga, né, com a própria PNL, porque eu acho que como eu até comentei ontem na minha visão aqui, que eu acho que a PNL ela está naquela fronteira onde ela tem uma liberdade e aí a gente vai até falar sobre isso amanhã na modelagem, quando a gente falar essa ideia da validação da permanência em existir da própria PNL, né? Que é essa ideia da modelagem, continuar modelando, de continuar modelando. Bom, mas eu já tenho modelo disso, disso e disso, não é o suficiente? Não, não é. Então, esse papel da PNL ao modelar coisas cada vez, o que vai surgindo de novo, e nos desdobramentos, né? Faz com que ela seja uma metodologia e ao mesmo tempo tem uma ciência nisso, mas ela ao mesmo tempo, como ela está aberta, é o que você acabou de falar, o novo, né? Ela é o novo, então ela permanece nessa fronteira do novo, e ao permanecer nessa fronteira do novo, ela permanentemente está sendo oxigenada e também, por outro lado, questionada, né? É um paradoxo, mas questionada e atacada às vezes, né? Sim, sim. Acho válido, né? Às vezes a gente tá lá no início e tudo mais, né? A gente tá querendo trabalhar, a gente sofre alguns atentados, vamos dizer assim, que são deveras injustos. Mas, como tudo no mundo, é válido você questionar. Se não existe questionamento, não existe desenvolvimento. Mas isso é Perfeito. questionamento. O ataque cego é que é o problema. Que acontece muito no mundo de hoje, né? As pessoas Perfeito, estão, perfeito, cada uma dentro da sua bolha e pronto. perfeito. Parece que o resto fora da bolha não existe, né? E Ou não é válido, né? você está falando um Então, negócio que eu me lembro de uma frase que fala sobre as militâncias ambientais, né? Que se aham. refere a lixo, né? Que é a ideia de que não existe jogar o lixo lá fora, né? Porque não existe lá fora, tudo é aqui dentro. Então não existe você atacar o outro, porque você está atacando no final a si mesmo, né? Porque todo mundo é humano, né? A gente vai falar amanhã da modelagem e a frase modelar da modelagem, a gente vai comentar amanhã, vai ficar mais fazendo sentido. Não vou falar agora, não, porque senão a gente vai estar trazendo. Perfeito, senão a gente atropela tudo aí. Já tra... Mas basicamente essa parte do TOTS, eu acredito. Se alguém tiver alguma pergunta, se o pessoal que estiver acompanhando aí tiver alguma pergunta, pode mandar. E o Márcio, se tiver alguma pergunta também, pode mandar, porque da parte de explicação, eu acredito que eu já cobri tudo aqui do TOTS. Eu acho que cobriu tanto da minha parte aqui, eu acho que cobriu de uma forma tão interessante e tão ampla que me gerou aqui um monte de questionamento que leva sempre a essa ideia do grande objetivo da PNL, que é eu tenho um resultado, né, e eu quero chegar nesse resultado. E aí para chegar nesse resultado, eu vou pensando um monte de estratégia, né? E, enfim, tenho várias coisas aqui, mas eu acho que talvez a gente aprofunde em um outro momento, Carlos. Aí eu já estou até provocando o Carlos aqui, jogando aqui uma isca para o Carlos, depois que acabar os nossos microcursos aqui, para a gente falar bastante sobre estratégia.
trabalhar muito estratégia, conversar de alguma forma sobre... Porque tem muita coisa em estratégia muito interessante, né? Muito interessante, Sim. que vale a pena... Carlos, é muito claro, a PNL é impressionante. Cada vez que a gente conhece, aprende o quanto é muita coisa para conhecer ainda. Então, da minha parte, eu quero agradecer demais, já passou aqui demais, eu quero agradecer demais a oportunidade, Carlos, e a todo mundo que assistiu ou que vai assistir. Queria mencionar aqui a Valentina Miorim, aqui, que estava, minha filha, que está no último ano de psicologia e que estava assistindo aqui, deu um oi aqui, então teve aqui, queria só registrar, agradecer também o Davi Rocha, e, enfim, a todo mundo que vai assistir com a gente aqui. E lembrar todo mundo, amanhã, último dia do microcurso, modelagem, né, o alicerce básico, a mãe, se é possível ser mãe, mas o pai, da PNL. Né, a PNL se estruturou basicamente. Então, mas isso a gente vai falar amanhã, né, Carlos? E a gente aprofunda. Então, Carlos, eu queria agradecer da minha parte e ficar para você aí fazer as suas despedidas. Perfeito. De novo, né? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu, todo mundo que veio a assistir depois, né, dessa live. Obrigado aí, Márcio, de novo pela oportunidade aí de estar expandindo de novo, né, trazendo a PNL para o mundo novamente, que de novo é um grande sonho meu. E todo mundo que assistiu isso aqui, né, não só tome notas, a PNL ela é muito prática. Então, pegue as outras aulas, pegue o que você pode fazer para você tornar isso uma forma ativa na sua vida. Use a PNL, como nós dissemos na aula passada, né? Use a PNL. A partir do momento que você começar a usar, a sua vida vai começar a ficar muito diferente, né? Então, brigadão aí. Então é isso. Brigadão, Márcio. Tchau para todo mundo. Tchau, Carlos. Uma ótima Amanhã noite. A gente se fala. Sempre uma alegria. Tchau, tchau, gente. Vou encerrando aqui. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, Carlos.